Começamos nosso passeio por Marte em um lugar chamado Sidônia. É aí que você pode ver o rosto de um humanoide nas areias do planeta vermelho. Essa foto foi tirada em 1976 por uma sonda espacial chamada Viking 1. Dá para distinguir olhos, nariz e boca dessa criatura. A imagem gerou muita especulação sobre as origens desse objeto. Algumas pessoas perguntaram: poderiam ser os restos de uma civilização antiga em Marte? Os habitantes desse planeta provavelmente eram muito maiores e mais altos do que os humanos, porque a força gravitacional no planeta vermelho é 2,5 vezes mais fraca do que na Terra. A gravidade não fazia nada para impedir que esses caras crescessem. Então, a cabeça deles poderia ter sido tão gigante quanto a que você vê na foto. Outros especularam que se escavássemos lá, poderíamos encontrar o que sobrou de restos mortais dos antigos habitantes de Marte. Estes seriam ossos gigantes, cada um do tamanho de um vagão de metrô. Mas todas as ideias e teorias perderam força quando a NASA publicou novas fotos desse mesmo local. Essa foto foi tirada em 2001, e agora podemos dizer com certeza que isso não é um rosto, mas apenas uma colina. Os olhos e a boca são simplesmente sombras. Outra silhueta misteriosa fica no polo sul de Marte. Essa foto, tirada em 2020, mostra uma figura de um anjo à esquerda e uma silhueta em forma de coração à direita. Mas a cabeça do anjo é, na verdade, uma cratera. Uma rocha gigante do espaço sideral caiu lá. A explosão do impacto derreteu o gelo e formou uma bacia profunda, e a inclinação suave dessa cratera forma o halo ao redor da cabeça do anjo. O braço esquerdo se formou por causa do processo de sublimação. É quando o gelo no Polo Sul se transforma em gás e evapora, revelando o solo vermelho do planeta. Esse processo ocorre quando as estações mudam, e então fica muito mais quente lá. A temperatura média em Marte é de cerca de menos 63 graus Celsius. Mas um dia quente de verão pode chegar a cerca de 20 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para se usar shorts. E agora, o coração. Os cientistas acreditam que se formou como resultado da erosão. É quando os ventos sopram as camadas superiores do solo, revelando um material escuro por baixo. Mas ainda não se sabe a origem desse material escuro. Um dos rovers marcianos, Spirit, entregou uma imagem com algo que parecia uma estátua nela. Alguns cientistas especularam que essa estátua foi feita por uma civilização que estava observando a vida na Terra, mas na realidade é apenas um ótimo exemplo de pareidolia, que é a tendência de nosso cérebro associar formas de objetos aleatórios a algo familiar. Por exemplo, uma silhueta humana. Outra estátua, desta vez de uma mulher, foi encontrada em 2015 entre as rochas marcianas. Mas novamente era apenas um jogo de luz e sombra. E esta foto de 2019 sugere que alguém em Marte agora pode estar andando com apenas um sapato, porque o outro está bem ali. Mas é apenas uma pequena pedra que se parece com um pé de robô ou uma bota de traje espacial. E isso pode fazer parte do pé que costumava usar esse sapato. Essa pedra parece um osso da coxa humana. Os cientistas dizem que ganhou essa forma como resultado da erosão. O ar ou a água moldaram esse pedaço de rocha há milhões de anos, até que as pessoas o encontraram e começaram a criar suas teorias. Mas não poderiam ter sido apenas humanoides que habitaram Marte. Pode ter existido peixes também. Aqui está algo que se parece com restos mortais de peixes. Infelizmente, os cientistas dizem que Marte nunca teve oxigênio suficiente em sua atmosfera para suportar formas de vida complexas. Então, não poderia ter havido humanoides ou peixes por lá. E essa rocha levou algumas pessoas a pensar que dinossauros existiam em Marte. É a rocha Brachiosaurus. Parece um dinossauro famoso que viveu na Terra há cerca de 150 milhões de anos. Era mais longo do que um ônibus escolar e pesava tanto quanto um Boeing 737. Mas o que encontramos em Marte é apenas um pequeno seixo de forma semelhante. Esta foto foi tirada pelo rover Curiosity em 2020. Parece que alguém deixou cair uma broca bem ali, na superfície marciana. Poderiam ser os mesmos titãs cujo rosto vimos antes? Não, é apenas uma rocha brilhante que reflete os raios solares em um ângulo específico, para que se pareça com uma broca de metal. E esta coisa parece um ioiô, mas é apenas mais uma cratera de impacto, e a cauda desse ioiô é um antigo fluxo de água. A cratera está em uma pequena elevação. Quando havia água em Marte, ela fluía da colina, formando essa cauda. Outra coisa estranha em Marte é essa colher. Fica bem no centro dessa foto. Tem um cabo bastante longo, como uma colher de mexer suco. Novamente, a culpa é da erosão. Vento ou água poliram essa pedra há muito tempo para deixá-la com essa aparência. E por causa da fraca gravidade no planeta vermelho, ela permanece suspensa no ar e não cai sob seu próprio peso.
Um dos achados mais interessantes é este meteorito, ou melhor, este pedaço de meteorito. É um seixo de metal que cabe na palma da sua mão. Os pesquisadores o chamaram de Egg Rock, ou rocha-ovo. O rover Opportunity também encontrou algo que mais tarde foi para exposição no Museu Britânico. Você pode ver a cabeça da estátua nessa foto. Parece ter olhos, nariz e uma barba longa, mas se você vira a coisa, vê que é apenas uma pedra comum. Uma outra cratera de impacto estranha parece um personagem de videogame retrô. É essa duna em forma de croissant no centro da cratera. Ela lança uma sombra de tal forma que podemos pensar que a cratera está prestes a começar a se mover. E esta foto mostra vestígios de pessoas modernas em Marte, mas dessa vez elas são reais. Em 2012, o rover Curiosity viu um objeto estranho na superfície do planeta vermelho, então foi preciso um close do objeto. Na verdade, era um pedaço de plástico do próprio rover. Já deixamos muitos objetos feitos por humanos em Marte. Há toda uma frota de rovers lá. Por exemplo, Mars 2. Ele teve um pouso turbulento na superfície marciana em novembro de 1971. 5 dias depois, o rover Mars 3 fez um pouso suave, mas então perdeu a comunicação com a Terra. Ainda deve estar em algum lugar por lá. 25 anos depois, o Sojourner foi enviado para lá. Parecia um painel solar sobre rodas. Então vieram Spirit e Opportunity. Estes são os rovers que exploram a superfície de Marte desde 2004. Depois disso, foi o Curiosity, que ainda é funcional. Constantemente nos fornece fotos do planeta vermelho. Os rovers Perseverance e Zhurong foram enviados para Marte em 2021. Eles continuam a explorar o planeta. Todos esses rovers pousaram da mesma maneira. Um veículo lançador soltaria um módulo de pouso de sua órbita ao redor de Marte. O módulo de pouso é uma cápsula que deve proteger o rover do atrito contra o ar marciano. À medida que desce, a cápsula de pouso lança um paraquedas que retarda a descida até que o rover toque a superfície. As cápsulas de pouso têm escudos térmicos que se desprendem durante a descida. Eles têm essa aparência. À medida que caem no chão, criam pequenas manchas parecidas com toupeiras. Os mais novos rovers pousam com a ajuda de um guindaste aéreo. É uma espécie de módulo de pouso adicional. A uma altitude de cerca de 1.800 metros, o módulo de pouso desencaixa o paraquedas e dispara 8 pequenos motores a jato. Quando atinge 20 metros acima da superfície, paira no ar e aproxima o rover do chão usando fundas. Quando isso é feito, o guindaste aéreo ganha altitude novamente e voa para longe do rover o mais longe possível. Então ele cai na superfície de Marte, o que significa que as pessoas já deixaram muito lixo no planeta vermelho. Mas deixamos ainda mais lixo na Lua. Enviamos 6 missões para lá, um monte de sondas espaciais não tripuladas e vários rovers. Também deixamos algumas bandeiras, câmeras de transmissão e muitas outras coisas na superfície do satélite terrestre. O peso combinado de todo o lixo na Lua é superior a 180 mil quilos, o mesmo que 30 elefantes ou 18 ônibus escolares. Mas enviaremos ainda mais coisas para Marte porque planejamos transformá-lo em nossa nova casa. Primeiro, precisaremos levar muita comida, água, equipamentos científicos e centenas de milhares de painéis solares ao planeta vermelho. No início, Marte será povoado exclusivamente por robôs. Eles usarão esses painéis para produzir eletricidade por lá. Depois, terão que construir módulos capazes de sustentar a vida e um sistema de gerenciamento de lixo. E apenas 2 anos mais tarde, enviaremos os primeiros humanos para lá. E ainda mais cargas úteis. Serão fábricas para extração de combustível e oxigênio e exploração científica de Marte. Em algum momento, haverá módulos suficientes para sustentar a vida em uma colônia humana. Haverá um hospital marciano. Haverá estufas onde cultivaremos alimentos. Haverá até hotéis e restaurantes para fazer as pessoas se sentirem confortáveis.